Ora, boa tarde a todos, bem-vindos a este webinar numa associação entre a Câmara Municipal de Alcácer e a CPPME. Existe um protocolo entre estas duas associações e a preocupação tanto da autarquia como da CPPME no auxílio aos micros e médios empresários. Esperemos que seja do agrado de todos. Isto é um formato aberto que serve para partilharmos aqui as nossas problemáticas e discutirmos abertamente e de todas as formas ser proveitoso também no campo da CPPME para reforçar aquilo que são os problemas e fazê-los chegar às instituições, nomeadamente ao Governo, da problemática que existe neste momento e que é muito grave. Vamos tentar aqui, do ponto de vista de formato, quem se quiser inscrever, fazê-lo através do bate-papo ou através daquela funcionalidade de levantar a mão, vamos gerindo. Portanto, agradeço desde já a presença. Como estamos na autarquia de Alcácer, daria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para fazer aqui a abertura e o enquadramento e a perspectiva do município nestas questões das empresas. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu vou ser muito breve. Agradecer esta iniciativa com a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas e a todos aqueles que estão neste webinar, neste painel. A grande preocupação do município é a defesa das empresas, dos micro e PMEs. Já promovemos algumas iniciativas, designadamente uma com a ADRAL, a Agência de Desenvolvimento da Região Alentejo, que está sediada em Évora, e que partilhámos com o IAPMEI as medidas que estavam ativas e tínhamos e fizemos igualmente uma webinar com a Ordem dos Contabilistas, na qual a Ordem dos Contabilistas habilitou e preparou, e da nossa parte o mesmo, os técnicos oficiais de contas e outras pessoas que não sejam toques, mas estão na contabilidade, prepará-los para apoiar os seus clientes em matéria de acesso a linhas de financiamento, já que o que nós percebemos é que há um conjunto de anúncios que são feitos, mas depois as pequenas e médias empresas batem palmas, aquilo parece que é 1, 2, 3 e vêm-se aflitas para lá chegar ou não chegam por razões variadas. Nós aqui queremos que esta iniciativa seja importante do ponto de vista de habilitação das próprias empresas relativamente ao seu grau de dificuldades. Chegaram-nos alguns episódios de quem está na confecção e de bolos. Estou a olhar para um caso que está aqui presente na webinar, que não tem a CAI, não tem acesso a linhas de financiamento. Tinham sido anunciadas para hoje novas linhas do Apoiar e por isso mesmo achamos oportuno promover esta iniciativa conjunta. Eu julgo que se viverá melhor da riqueza desta iniciativa, também com questões que as próprias empresas ou os próprios empresários venham a colocar. Muito obrigado a todos por terem aceito o convite. É mais um esforço da Câmara Municipal, dentro do possível, para apoiar, ajudar as nossas pequenas e médias empresas. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, pelo enquadramento e pela abertura. Sabemos, e é também consciência da Confederação, que as autarquias, estando aqui numa primeira linha, porque é quem se exige mais ou aquele que as populações consideram mais perto, apesar de muitas vezes o problema não reside aí, porque com certeza fazem o melhor e aquilo que está ao seu alcance
para manter essa proximidade e para garantir que os tecidos económicos dos micro e pequenos e médios empresários, muitas vezes que sustentam, são a maioria do tecido empresarial português, consigam sobreviver nestes tempos que são difíceis. Eu agora daria a palavra à doutora Sandra Langeiro, que é advogada, que tem colaborado neste último ano com a Confederação e nos aspectos legais, porque uma das particularidades que esta pandemia tem trazido é a produção de leis, exceções, decretos, mesmo nos apoios, que são difíceis de entender, difíceis de articular, e a doutora Sandra tem feito, junto à Confederação, esse trabalho de também ajudar a compreender e ajudar, no fundo, a deslindar um bocadinho aquilo que vem nestas medidas. Eu passaria a palavra à doutora Sandra também para fazer um enquadramento, e até porque saíram novas medidas e portanto, também poderia ser uma abordagem esta das novas medidas que saíram, e já passava a palavra à Sandra. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, muito obrigada, Eduardo, pelas amáveis palavras. Meu nome é Sandra Laranjeira dos Santos, estou aqui em colaboração com a CPPME, procurando ao escutar junto de vós as principais dificuldades e, como o Sr. Presidente da Câmara dizia no início, este webinar é verdadeiramente rico se partilharmos experiências e, portanto, sintam-se à vontade, porque é isso também que nos traz até aqui, em ouvir as vossas dificuldades e como é que têm reagido neste segundo ciclo de lockdown, na famosa terceira vaga. Vou tentar fazer aqui um breve enquadramento das medidas que foram anunciadas já há bastantes dias atrás, mas que ao dia de hoje ainda algumas dessas medidas estão por regulamentar e outras fomos brindados no final do dia de ontem com a publicação de 3 diplomas que vieram dar corpo às medidas que foram anunciadas em diapositivo pelo Sr. Ministro da Economia. O que passo a fazer sem mais demoras. Falar-vos aqui de que uma das alterações do Decreto-Lei 23A/2021 foi o apoio à retoma progressiva. Este apoio vai ser prorrogado até ao final do mês de setembro. Há um apoio contributivo adicional também ao turismo e à cultura no âmbito da retoma progressiva para empresas com quebra de faturação inferior a 75%, passando a poder beneficiar da isenção das contribuições a 100% para a Segurança Social, ao invés dos habituais 50%, que era o regime em vigor. É também alterado o layoff simplificado, que passa finalmente a abranger os sócios gerentes, e eu digo isto finalmente porque foi uma das guerras no primeiro confinamento, e infelizmente nesta terceira vaga, só agora é que vê a luz do dia este apoio aos sócios gerentes, portanto passa com o layoff simplificado a abranger os sócios gerentes, passando estes a ser compensados em 2/3 do seu salário. Esta medida entra em vigor a partir de hoje, 25 de março inclusive, e as empresas que tenham saído do layoff simplificado podem passar para o apoio à retoma progressiva logo no dia seguinte, mesmo dentro do próprio mês, que é uma das dúvidas que se colocava por algumas empresas, era se tendo estado num regime, teriam que fazer o mês todo nesse regime e só depois mudar. Não, podem mudar a partir do dia de hoje, 25 de março. Quando abrirem as esplanadas, os estabelecimentos de restauração continuam a poder estar abrangidos pelo layoff, que era uma das dúvidas que se colocava. Há aqui, abre este diploma, a possibilidade das empresas que têm quebras por interrupção das cadeias de abastecimento ou porque têm cancelamento de encomendas devido aos seus clientes estarem em layoff, poderem também elas mesmas entrar em layoff. Pena que esta medida, estou a pensar no caso da pastelaria, porque foi aqui falado de início, não tenha vindo antes, em que houve tantas creches e outros estabelecimentos de ensino que tiveram fechados e em que havia panificadoras que abasteciam esses espaços e que ficaram sem o seu cliente e não estavam protegidos. Este apoio aplica-se ao mês de março e abril. Eu aqui, tendo em conta que ele se aplica ao mês de março, chamo aqui a atenção para que quem não estava abrangido por esta medida, mas tinha os seus clientes fechados até ao pretérito dia 15 de março, pode socorrer-se desta medida com efeitos retroativos.
tem é de ter mais de metade do volume de negócios de 2020 de clientes, demonstrado que mais de metade do volume de negócios de 2020 de clientes era dos setores abrangidos pela obrigação de encerrar, os tais que estão no anexo 1 do diploma do estado de emergência. Também tem de ter uma quebra de encomendas de pelo menos 40% em comparação com o período homólogo anterior. Aqui o diploma é algo confuso, certamente vai ser necessária uma clarificação do parte do legislador, porque a grande questão é qual é que é o período homólogo. É o de 2020, é o de 2019, é que em 2020 já havia confinamento, portanto, estamos a comparar uma quebra de 40% de 2021 para de março de 2021 com março de 2020, não nos parece ser o correto, deveria ser com a quebra de 2019, em que não havia pandemia. Outra das alterações que estes diplomas ontem efetivam é o apoio ao EFP, o chamado novo incentivo à normalização. Este apoio só se vai aplicar a microempresas, está direcionado para empresas que estiveram em layoff ou apoio à retoma progressiva no primeiro trimestre de 2021. O apoio são 2 salários mínimos nacionais por cada trabalhador que esteve em layoff e ou apoio à retoma neste primeiro trimestre de 2021. O apoio será pago em 2 tranches com distanciamento de 6 meses. O requerimento tem que ser feito até maio para que possa beneficiar exatamente destes 2 meses de compensação, portanto, os 2 salários mínimos por trabalhador. Se for feito depois de maio, já só têm direito a 1 salário mínimo por trabalhador para o período de junho a agosto. Outra das medidas é o apoio ao EFP, apoio simplificado às microempresas. Este apoio, para terem a ideia, já estava legislado no âmbito do Orçamento de Estado para 2021, portanto, desde o início do ano, final do ano passado e início deste ano, mas nunca tinha sido sequer regulamentado pelo IFP. É um apoio que diz que as empresas terão direito a 2 salários mínimos nacionais também por cada trabalhador que esteve em layoff e ou apoio à retoma em 2020. Há aqui uma novidade que é poder vir a ser acrescentado um 3º salário mínimo nacional para as empresas que mantenham uma determinada quebra de faturação no 3º trimestre de 2021. O apoio será pago em 2 tranches com distanciamento de 6 meses. Só se aplica, atenção, às empresas que tenham estado em layoff e ou apoio à retoma em 2021, mas que não estão em 2020, peço desculpa, mas que não estão em 2021. Depois, relativamente às medidas do apoiar, prevê-se que saia o aviso hoje. Eu há pouco consultava a página, ainda não tinha saído. Durante o webinar vou lá espreitar outra vez, porque isto é que é o mundo em vida real, não é? É o Big Brother da legislação. Outra das medidas que tem existido é a flexibilização dos impostos, portanto continuamos aqui com as medidas da flexibilização do pagamento do IVA e das retenções e do IRC, incluindo os pagamentos por conta. E, portanto, aqui nas medidas fiscais mais não foi do que um dilatar de prazos. De forma muito resumida, e sabendo que bombardeei muita informação, foram estas as medidas que foram ontem publicadas e que entram hoje em vigor. Gostaríamos de saber das outras medidas, ou mesmo destas, que já tinham conhecimento delas, qual será o impacto que vão sentir na vossa atividade, se os apoios têm chegado até vós, os que existiam até ao momento, que dificuldades é que têm enfrentado, e tudo isto porque a sustentabilidade das empresas e a preservação dos empregos, como temos visto, é anunciada por todos, mas será que está efetivamente a ter efeito? É isso que a CPPME procura aqui saber junto dos seus empresários, ouvindo o mundo real e, como eu costumo dizer, não apenas o mundo televisivo que nos parece entrar em casa sempre a falar de milhões e milhões e milhões, e muitas vezes os empresários nem os tostões lhes chegam. Pronto, feito este enquadramento, passo-vos a palavra e fico ao dispor.
Obrigado, doutora Sandra, pela participação, pelo enquadramento. Portanto, está aqui aberto aqui, no fundo, o debate. Quem se quiser inscrever, ou através do bate-papo, ou através da facilidade da mão para dar o seu contributo ou prestar o seu depoimento, poderá, a partir de agora, fazê-lo. Portanto, um dos aspectos que a doutora Sandra referia era a questão desta questão dos valores e dos apoios. No público em geral ouvimos sempre falar muito da bazuca, né? Portanto a bazuca foi-se esgotando ou vai-se esgotando, quer dizer, vai chegando quase a uma fisga e portanto não vai chegando ao mundo real e aos microempresários. Eu não sei se, pronto, alguém poder participar, portanto já ouvimos aqui também que havia, o Sr. Presidente da Câmara na intervenção inicial falou de uma pastelaria, não sei Pastelaria de Carapinha, se a pastelaria de é Carapinha uma... que eu já a vi, a Dona Maria de Jesus, que está online, e também a Maria Jones, que também confecciona e que deve ter o mesmo problema. Portanto, tem a ver com o CAI e não serem abrangidos, mas penso que é melhor as pessoas colocarem os assuntos e outros. Sim, isto é um fórum completamente aberto e, portanto, eu só estava aqui porque tinha sido na intervenção inicial, havia esta problemática e poderia ser aqui um primeiro exemplo que pudéssemos aqui analisar ou de alguma forma debater. Portanto, passaria então a palavra à Pastelaria Carapinha, portanto, se pudesse aqui também expor o seu contributo. Olá, boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? Estamos. Tá? Ok. É que eu ainda estou no local de trabalho, peço desculpa, não me consegui despachar. Mas pronto, o meu caso é precisamente esse que já foi exposto, é o CAI principal que não foi abrangido no primeiro apoio que foi feito e que foi falado, e pronto, e que não... E estou com algumas dificuldades. O ano passado tivemos 2 meses fechados, este ano também já começamos a estar 2 meses fechados, temos 6 pessoas a trabalhar e está difícil, então, fica complicado. E pronto, foi o que eu expus ao Sr. Presidente, a minha situação, porque as contas estão em dia, mantemos os postos de trabalho, temos pessoas em layoff, sim senhor, o layoff ajuda, mas pronto, há os custos fixos que o dinheiro vai desaparecendo e pronto, e não há. E se as coisas melhorarem, se o verão for bom, a gente vai compensando, mas precisamos desse apoio. E isso veio, como falaram agora na bazuca, é importante que ele chegue aos mais pequenos. A nós, eu sou uma microempresa, e que às vezes tendo alguma dificuldade também em fazer requerimentos, em fazer as candidaturas, e pronto, e a questão era ver se conseguimos chegar a todos, né? Porque está difícil. Mas pronto, eu ouvi a senhora, agora a doutora, a explicar. Pronto, se for assim, eu penso que estou enquadrada e que vou conseguir algum apoio. E fiquei elucidada. E o que eu quero também é trabalhar. Ter clientes, e o apoio agora vem-me dar jeito. Mas eu não, até agora tenho vivido sem apoio, sem isso tudo, que a gente quer trabalhar e fazer face às despesas e aos custos e ganhar dinheiro com o trabalho. Muito obrigada. Tá. Obrigado pela participação, pela partilha. Infelizmente é uma das muitas, este tipo de coisas acontece. Nós, a CPPME, temos vindo a desenvolver webinars em diversos setores, em diversas regiões do país, ouvindo pessoas das mais diversas áreas de negócio portanto, muitos, aqui há uma palavra, o queremos trabalhar é uma coisa que é uma constante. Nós já fizemos aqui um conjunto de webinars e é interessante que
que é este o espírito também do microempresário, que é esta vontade de trabalhar e de conseguir garantir e da sua responsabilidade, e isto é uma característica muito grande do pequeno negócio, da sua responsabilidade de garantir os postos de trabalho daqueles que trabalham, que muitas vezes são de origem familiar, porque são Exato. projetos muito familiares, e isso é uma característica muito do nosso tecido empresarial. E portanto isso é uma importância grande desse aspecto, e portanto nisso acho que vincou aqui alguns aspectos que são muito importantes para os microempresários. Eduardo, Eu boa tarde. provavelmente parou aqui um bocadinho, não sei. Eduardo, posso? Sim. A todos, eu só queria fazer aqui uma pergunta à pastelaria Carapinha. Qual era o seu CAI? Meu CAI é o 10.712. Ok, É obrigado. fabrico. Ok, obrigado. É fabrico. É. Ok, muito obrigado. Eu tenho vários CAIs. Eu tenho tem fábrica. Não, tudo bem. É o 10.712, certo? Muito obrigado. Sim, nada. Obrigado. Obrigado, eu. Portanto, passados aqui, não sei, também se mais alguém quer intervir e transmitir o seu problema, ou se tem algumas dúvidas, portanto, também em relação às medidas, poderá aqui fazê-lo. Há aqui um conjunto. A doutora Sandra está com a mão no ar, penso que poderá fazer algum esclarecimento extra, portanto, passarei-lhe então a palavra. Muito obrigada. É só para referir que, embora o aviso do apoiar ainda não tenha saído, a portaria de facto já saiu. E o Sr. Presidente Jorge Pisco perguntava aqui qual era o CAI, porque acho que era para dar uma boa notícia aqui à pastelaria Carapinha, que finalmente o 107.712 passou a estar abrangido. E, portanto, nesta medida terá direito a este apoio. Vamos esperar é pelo aviso, pronto, porque às vezes é uma coisa, depois vem o aviso e aquilo é como quase vamos na autoestrada e entramos num caminhozinho assim muito pequenino. É a sensação que às vezes me dá. Mas pelo menos o CAI está lá. O CAI já está abrangido, ok. Ok, obrigado. Portanto, daria também a palavra a quem quisesse intervir neste momento. Não tenho aqui mais inscrições, mas está livre de poderem intervir. Não sei se estão aqui, portanto, já vimos que havia várias pessoas na mesma área de negócio. Também haverá pessoas com diferentes, provavelmente de outras áreas. Não sei se querem dar algum contributo, ou se têm alguma dúvida, que tanto a Confederação como a própria autarquia, se caso seja necessário, possa prestar. Não sei, tinha-se falado também aqui num outro caso também relacionado com o campo da pastaria, a Maria Jones, não sei se quer prestar algum depoimento. Então, Maria, dava-lhe então a palavra. Não tem um som ativo, Maria, não tem um som. Estão a ouvir agora? Agora sim. Boa tarde. Então o meu CAI é igual ao da pastelaria Carapinha, entretanto hoje já soube que já era abrangente, mas pronto, ajudas não tenho, nada, quase. Tenho 200 euros da Segurança Social, nem me dá para pagar as contribuições. O empregado que tenho é o meu marido, que sou a patroa dele, tenho de lhe pagar um ordenado, não é? Entretanto conseguiu pôr em layoff. Os nossos principais clientes são restaurantes. Neste momento temos 14 restaurantes em Alcácer, estão todos fechados. 2 deles estão em takeaway, mas encomendam-me um bolo por semana. Não é nada, não é? Tenho tido sorte que tenho muita gente particular que encomenda bolos para aniversários, mas pronto, falta aos 14 restaurantes, não é? Que é uma grande fatia de... E agora está aqui a minha filha, né?
porque a gente vê-se um bocado aflitos para os fornecedores, para tudo, não é? Não tenho um ordenado, não, o meu marido, por exemplo, não tem um ordenado, eu é que tenho que pagar o ordenado ao meu marido, não é fácil, nada fácil, com rendas para pagar, com impostos, com carro, com água, com luz, com gás, com comida. Felizmente posso ter a miúda em casa, porque o meu marido, como tem layoff, está ele com ela, e eu vou trabalhando, e tem sido assim a nossa vida, pronto. Um bocado difícil. Não sei se me estão a Sim, ouvir. estamos a ouvir, sim, sim. Sim, portanto, é um testemunho impressionante sempre, porque é uma dificuldade, e isto vem mais uma vez ao encontro, né? Portanto, serem empresas de características familiares, que são projetos de vida, muitas vezes sonhos, e depois se tornam aqui em Sim, dificuldades, né? Portanto, muitas vezes tomamos estas medidas e é sempre muito complexo nestas alturas, e de uma responsabilidade. Portanto, naqueles que foram obrigados a fechar, que é uma responsabilidade, que são por decreto, né? Portanto, não estamos obrigados a fechar, e no caso das artes, no caso da restauração, portanto, tem que se tem a decretado, restauração principalmente. tem-se decretado, e portanto tem sido perdas por decreto, né? Portanto, que torna a situação bastante complexa. E portanto não é porque as pessoas estão mesmo no fundo estão mesmo impedidas de trabalhar por decreto, né? Portanto isso torna a coisa insustentável e portanto algo frustrante, né? Portanto, e depois quando é somado a isso não há os devidos apoios, torna-se ainda mais complicado. É triste. Pois. É complicado, é triste. É muito triste. Eu entendo perfeitamente, e acho que são, e tem chegado sempre à Confederação quase numa base diária este tipo de depoimentos, infelizmente, e sabemos que não havendo um vislumbre imediato do passarmos esta situação, portanto também causa desânimo nos empresários, porque também não temos aqui um fim marcado, Sim. um fim anunciado. E isto A gente estamos no ativo há 2 anos, era um sonho dos dois e era para crescer. Não conseguimos crescer assim. Enfim. Desde já, acho que com a vontade de todos os participantes, desejamos a melhor sorte, e que isto seja passageiro, e que e que todos consigamos recuperar, porque estamos aqui todos na área dos Já estou empresários. farta de dizer, acho que a primeira vaga não me derrubou, a segunda também não me derrubou, a terceira também não me derrubou. E a quarta muito menos, ninguém me vai derrubar. Vou fazer tudo por tudo. Isso é o espírito do empresário e do microempresário, portanto, e aqui na Confederação temos como mote da Confederação: juntos seremos mais fortes, que isso também é uma componente importante, a interajuda entre os empresários, e estes contributos e esta participação também é muito positiva no ponto de vista deste lema, que juntos sermos mais fortes e sermos empenhados em melhorar esta situação. Portanto, não sei se a Maria, acho que terminou, não sei se mais alguém Terminei. se mais alguém quer participar e dar o seu contributo mais ativo. Se não houvesse ninguém inscrito, eu poderia aqui dizer 2 ou 3 palavrinhas, se me permitissem. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, as associações, os empresários aqui presentes, e dar, em nome da Confederação, agradecer a vossa presença e dizer que para nós é sempre uma honra em podermos participar com as autarquias locais neste tipo de iniciativas que temos vindo a fazer a nível nacional. Dizer-vos que podemos pensar assim, bem, porque é que estarão aqui tão poucos empresários para discutir esta situação que afetam milhares e milhares de empresários neste momento? E eu dir-vos-ia o seguinte: a situação que se vive atualmente, há um crescente cansaço e desmotivação da classe empresarial das micro e pequenas empresas, e a situação é mesmo muito, muito preocupante. Nós acabámos, antes de virmos para este webinar, realizámos há pouco uma Assembleia Geral da Confederação, onde estivemos a tratar desta questão e em que vieram para cima da mesa
as situações de ter situações muito complicadas que se vivem um pouco por todo o país. E, na realidade, esta desmotivação e este cansaço e este descrédito que se vive é muito proveniente do adiar constante que se vive por parte dos apoios que não chegam aos empresários. Aquilo que nós temos assistido ao longo deste ano é anúncios sucessivos por parte do governo e os apoios de milhões e mais milhões que depois, traduzidos na prática, não chegam aos empresários. E o caso concreto daquilo que eu há pouco, quando a doutora Sandra estava a falar das medidas que tinham sido anunciadas, estava aqui a referir-vos que estava aqui com este conjunto de mais 19 folhas, que é a regulamentação saída hoje do programa Apoiar. Ou seja, são mais 19 folhas que é preciso dissecar sobre aquilo que o Sr. Ministro anunciou há 15 dias dos tais célebres 7 mil milhões que o Governo diz que tinha para os empresários. E é falso, porque não são 7 mil milhões. Ou seja, dos 7 mil milhões anunciados, só 1.160.000 é que são ao fundo perdido, os restantes 6 mil milhões são de moratórias dos impostos que os empresários, impostos, IRS, IVAs e outras taxas que os empresários vão de pagar. E isto tem sido assim sucessivamente aquilo que tem acontecido. E, na realidade, aquilo que são anunciados, os milhões que são anunciados, que depois de regulamentados, são situações que acabam por não bate, como costuma dizer o nosso povo, não bate a bota com a perdigota. E aquilo que há pouco a Pastelaria Carapinha e a Maria já nos dizia, esta é uma realidade. Ou seja, e aqui tivemos este caso concreto, ou seja, cais de empresas que tiveram que parar ao longo deste período, porque não têm clientes, não pararam porque o CAI não ficou contemplado na regulamentação, mas não podiam produzir atividade e não foram contempladas. Finalmente, há pouco perguntava qual era o CAI dela, aqui está, ou seja, foram agora, finalmente, contemplados mais um conjunto de CAIs da panificação, da pastelaria, do fabrico de explosivos, outras atividades educativas, etc, etc. Ou seja, um conjunto de outros setores que até aqui não tinham sido contemplados. Ou seja, isto porquê? Porque tem havido uma discriminação. Há setores que têm sido discriminados ao longo deste período todo. Porque é assim, nós temos setores de atividade que há um ano estão parados. Os setores das atividades das diversões, que desde setembro, outubro de 2019, porque esses trabalham durante as feiras, as festas as feiras e as festas das autarquias, que não trabalham desde 2019 e trabalham normalmente durante o verão para depois, durante o período de inverno, não trabalharem, há um ano que estão parados. As atividades dos eventos que estão parados há um ano. O setor de transportes do turismo que estão parados há um ano. Ou seja, são setores que estão completamente parados há um ano, que não têm trabalhado. Depois temos os outros, ou seja, que fecham, abrem, que não se sabe como é que... Esta é a realidade que nós temos. E isto leva ao descrédito, à tal desmotivação e ao tal cansaço. E isto traduz-se, em muitos casos, em que depois o Governo anuncia que, como foi há pouco tempo, o Governo disse, bem, tiveram na candidatura do Apoiar havia 40 mil, não sei quantas empresas. Então, mas num tecido empresarial constituído por 1.200.000, só 40 mil? Por que razão? É muito simples. Ou seja, todas as candidaturas obrigavam a que o contabilista certificado, que tem sido, como eu lhe costumo dizer, a muleta, a bengala, o braço direito, ou seja, o apoio dos empresários, obriga a que ele tenha que estar a certificar todas as candidaturas. E neste momento, independentemente de todo o trabalho que o contabilista tem que fazer ao longo de todo o mês das empresas, ainda tem que preencher não sei quantos papéis, que tem sido uma burocracia enorme para esta situação toda. A par de o Governo ter, desde março do ano passado, colocado restrições a que os empresários se apresentassem as suas candidaturas. Ou seja, quem tivesse dívidas à Segurança Social, à Autoridade Tributária e ainda
uma situação que também é caricata, que é quem tivesse o capital próprio negativo não pode candidatar-se a apoios. E esta é uma situação que não se compreende. E como vocês sabem, o governo instituiu o tal processo Simplex. Ou seja, eu posso criar a minha própria empresa com €1, e quando crio a empresa com €1, quando faço o registro, custa X, já fica um capital próprio negativo, porque ao fazer o registro da empresa custa 100 e tal ou €200, já fica o capital próprio. Ou seja, logo à partida, quando faço o registro da empresa, já tenho capital próprio negativo. E esta é uma situação que o governo veio colocar. E que nós, desde o início, desde março do ano passado, a CPPME apresentou um conjunto de propostas que, a terem sido levadas por diante, teriam minimizado este impacto. Nós apresentámos uma proposta e continuamos a defendê-la neste momento, que era o ter havido um fundo de apoio de tesouraria às empresas que fazeria face a esta situação catastrófica que as empresas vivem, porque as empresas têm necessidade das despesas de contexto, porque as empresas têm que pagar salários, têm que pagar a renda do estabelecimento, têm que pagar impostos, têm que pagar seguros, têm todo este conjunto de despesas e as microempresas vivem do dia a dia da sua faturação. Esta aqui é a realidade que nós temos. E neste momento, aquilo que se vive de desconfinamento, as empresas, por mais moratórias que existem, por mais adiamento de pagamentos, não têm dinheiro para fazer esse pagamento. E daí que, como eu estava a dizer-vos, esta situação é muito, muito complicada. Depois, podemos dizer, bem, há alguns avanços, foi dito, e vamos ver, ou seja, esta questão dos sócios gerentes é uma situação caricata, que é os sócios gerentes descontam mensalmente, tal e qual como descontam para os trabalhadores, descontamos 34,75%. Bem, finalmente, e é uma das medidas que nós vínhamos a reivindicar junto do governo, é contemplada agora na questão do layoff também para os sócios gerentes. Bem, o governo no ano passado aprovou o apoio durante 6 meses, mas desde setembro do ano passado até janeiro deste ano que deixou de haver esse apoio também para os sócios gerentes, ou seja, é as medidas que nós estamos neste momento numa situação de desconfinamento a conta-gotas e os apoios aos micro e pequenos empresários têm sido a conta-gotas e isto é que são as tais medidas que levam a que as empresas estejam nesta situação tão complicada e tão dramática. Tão dramática que levam a que depois haja neste momento, também neste setor, quando a gente vê na televisão, muitos de vocês veem que se fala no apoio e no pedido no Banco Alimentar, mas também nós temos conhecimento de muitos e muitos empresários a bater à porta das autarquias a pedirem apoio. E não são assim tão poucos. São muitas, chegaram-nos ao nosso conhecimento de situações que são dramáticas. E isto é a realidade daquilo que no dia a dia. E nós fazemos chegar isto ao governo também. Mas parece que chegam por vezes, são orelhas mocas que não querem ouvir aquilo que nós fazemos chegar. E esta é aquilo que nós temos tido ao longo deste ano, fazemos chegar esta situação não só ao Governo, à Assembleia da República, ao Sr. Presidente da República, porque na realidade a situação que se vive é mesmo bastante complicada e muito dramática. E temos dito e afirmamos que a não haver estes apoios a tempo e horas, a situação complica-se, as empresas vão fechar, haverá milhares e milhares de empresas fechadas e haverá milhares e milhares de trabalhadores no desemprego. E os apoios que não são dados agora para a recuperação das empresas vai ter que ser dada depois em termos de subsídios de desemprego, etc. Ou seja, em apoios sociais. Esta é a realidade que nós vamos ter. Daí que me parece que há necessidade, e estes webinars são importantes, estas atividades, os próprios apoios que muitas autarquias, porque assim, nós não podemos dizer a autarquia dá, não, a autarquia, não compete à autarquia dar esses apoios, porque não é a autarquia, estes apoios competem sim ao Poder Central fazê-lo. As autarquias têm outras responsabilidades. Não é? Ou seja, não basta a gente, porque a gente conhece o Presidente da Junta, a gente conhece o Presidente da Câmara, porque é quem nos está muito mais próximo e a gente bate lá à porta. A gente não conhece o Ministro, não sabemos onde é que ele está, não nos atende. E vamos diretamente ao Presidente da Câmara e pedir-lhe para dar esses apoios. Não, as autarquias têm outras responsabilidades. E por isso nós defendemos é que quem tem a responsabilidade é o Ministério, é o Governo, que tem que dar esses apoios de outra forma. Por isso, eu queria, nesta parte, dar-vos esta nota, dizer-vos que da nossa parte nós temos feito e continuaremos a fazê-lo com outro conjunto de associações variadas dos outros setores,
temos apresentado essas propostas, temos defendido junto à Assembleia da República e iremos continuar a fazê-lo e, na medida do possível, tentar sempre em defesa da classe dos micro, pequenos e médios empresários, porque são, na realidade, são 99,9% do tecido empresarial português. São 1.200.000 as micro, pequenas e médias empresas, aquelas que existem em Portugal. E este aqui é preciso ter esta realidade, que é o tecido empresarial português é este. E, na realidade, foi preciso, infelizmente, haver esta pandemia para que, no dia-a-dia, se começasse a falar de que em micro, pequenas e médias empresas, porque até aqui falava-se em empresas, era uma coisa assim no abstrato. Mas aquilo que é a realidade do tecido empresarial português são micro, pequenas e médias empresas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente Jorge Pisco, por esta intervenção, que considero que foi esclarecedora da situação em que vivemos e daquilo que tem sido o trabalho desenvolvido, ou a linha de ação de trabalho desenvolvido pela Confederação. Portanto, aqui mais uma vez, sendo este um formato aberto, interpelava as pessoas que quisessem então participar ou dar o seu contributo aqui mais uma vez. Portanto, como há aqui gente que intervenientes que ainda não fizeram qualquer tipo de intervenção, portanto poderíamos, se quiserem ainda participar, faríamos aqui mais uma ronda de participações para depois encaminharmos então para o encerramento deste webinar. Eu passaria então Posso? Vítor Branco e o Nuno Santos, portanto, se calhar damos agora ao Vítor a palavra e a seguir ficaria ao Nuno, ok? Vítor, então. Boa tarde, a quem chegou depois. No meu caso tenho um restaurante relativamente novo e vai fazer agora 5 anos que é Alcácer, tipicamente familiar, 4 colaboradores. Eu revi-me completamente nas palavras deste último senhor, que a minha empresa chocou nos capitais próprios negativos. Uma empresa nova, adquiriu o restaurante, os primeiros 2 anos são difíceis para quem compra e quem constrói, quem está a construir, não deu lucro. O terceiro ano deu lucro, o 4 deu lucro, estamos com 5.000 euros capitais próprios negativos. Não devemos às finanças, não devemos à segurança social, mas chocamos nos capitais próprios negativos. Os apoios, todos barrados. É frustrante, são muitas horas de trabalho, muita dedicação, muito trabalho que nós temos e agora não temos culpa nenhuma disto que se está a passar. Nós queremos trabalhar, fizemos tudo bem feito, achamos nós. É uma impotência, é uma frustração total. Eu deixei de ver televisão, deixei de ver noticiários para não ouvir os milhões e os milhões e os milhões a dizer, porque é tudo mentira. A sensação que tenho é que a bazuca tem um mira muito grande, que só acerta nas grandes empresas, nas TAPs, naquelas coisas, e esquece, erra aos pequeninos, na tem pontaria. A bazuca passa completamente ao lado desta gente toda. As soluções todas, para mais depois também as soluções todas válidas são endividamentos e adiamentos. Nós pedimos o adiamento do IVA, mas agora todos os dias 1 estão lá o IVA para pagar. Porque caso não pagamos, como é que nós, a fazer zero, pagamos? É uma coisa que é incompreensível. Como é que alguém iluminado consegue pensar que uma empresa que faz zero consegue pagar alguma coisa? É frustrante, é muito frustrante. Vamos lutar, vamos conseguir, apoiamos de todo o lado, de tudo o que a gente se possa apoiar, porque é um projeto nosso, é um projeto familiar, um projeto, adquirimos o espaço, é completamente nosso, é o projeto de uma vida, mas é completamente frustrante, e a desmotivação é a palavra mais adequada para aquilo que a gente está a viver, porque a gente passamos uma e a seguir motivamos e vai, à segunda outra vez igual e cada vez pior. Os dias passam, as dificuldades aumentam e a luz ao fundo do túnel ainda está muito pequenina, custa-se a vislumbrar a luz ao fundo do túnel. A minha impotência é grande. É este a minha intervenção e o meu depoimento.
Obrigado, Vítor. Nesta primeira pessoa, um depoimento na primeira pessoa e são sempre impactantes porque isto é um bocadinho quase é mais um membro, muitas vezes para o microempresário a sua empresa ou o seu projeto de negócio é mais um membro da família, portanto basicamente está sempre connosco, está à mesa connosco, dorme connosco e às vezes com muitas dores de cabeça que não nos deixa dormir e portanto e ainda mais nesta situação que é aquilo que eu dizia há pouco, que é por decreto, ou seja, aparece-nos um papel a dizer que, olha, a partir da manhã tem que ter a porta fechada, portanto, nem havendo uma outra hipótese. É altamente frustrante, mas também acho que isto é aqui um pouco, a mensagem tem que ser, apesar de haver esta desmotivação e apesar de haver isso, também tem que ser um período em que nos conseguimos organizar coletivamente nos setores e conseguimos transportar para a nossa vida pública também aquilo que é o nosso anseio, que é viver de uma forma melhor, mais estruturada e com melhores condições. Acho que também há aqui uma oportunidade de nos ajudarmos e de contribuirmos ativamente para uma mudança e, portanto, isso é também aqui que deve prevalecer. Eu passaria também, porque foi inscrição quase ao mesmo tempo, eu não tinha photo finish, portanto o Nuno levantou a mão quase à par do Vítor e então dei ao Vítor, mas então passaria a palavra ao Nuno Santos, que se inscreveu também quase ao mesmo tempo. Boa tarde a todos e a todas, né? Dava pano para mangas, né? Mas de qualquer maneira, enfim, quero-vos passar o meu estado de espírito. E aquilo que eu sinto hoje em dia é que há duas variantes do Covid. Há o Covid para quem tem o ordenado certo ao fim do mês, e há o Covid daqueles que não o têm, não é? Isto é, o seu ganho é muito função do trabalho que conseguem desenvolver ao longo do dia-a-dia, quer dizer, de cada um dos dias, não é? E o nosso Estado dá a impressão, o nosso Governo dá a impressão que todos os cidadãos portugueses são funcionários públicos, que não são, não é? Aí é que está os ilhos, ou trabalhadores por conta de outra. E por outro lado, há aqui um aproveitamento, digamos, silencioso da parte das grandes empresas, nomeadamente a grande distribuição, que está a ver em que medida é que o pequeno empresário vai cair e vai abandonar para que ele ainda possa engordar um bocado mais, não é? Porque vocês não veem o McDonald's ou o Pingo Doce ou o Lidl, enfim, essas grandes cadeias muito preocupadas com a situação. É curioso, não é? Porque se tivessem, faziam a mesma coisa que a CPPME está a tentar fazer, que é divulgar, digamos, a situação ingrata, injusta, não é? Que o micro e o pequeno empresário está a viver neste momento, não é? Portanto, não se vê, é um silêncio completo. É claro que os jornalistas de vez em quando passam por eles, não é? Nomeadamente de alguém ligado à Confederação do Turismo ou da hotelaria, não sei o quê, e lá dizem meio dúzia de baboseiras, mas na prática, se calhar até estão satisfeitos a pensar que 30% ou 40% ou 50% do potencial de vendas que existia lhes vai parar às mãos porque o pequeno e o médio, o micro e o pequeno desaparece porque não se consegue aguentar. Isto realmente é lastimável, é lastimável. Isto tem que ser denunciado, não é? E eu digo-vos, quer dizer, enfim, pensem nisto, quantas entidades têm estado a fazer aquilo que a CPPME tem andado a fazer? Na verdade, quer dizer, não há, ninguém está, digamos, a bater com a mão na consciência das pessoas no sentido de as alertar para os maus momentos que vamos viver. E vamos viver maus momentos. Enfim, isto agora depende muito também da nossa capacidade, não é de resiliência, eu já nem posso ouvir falar em resiliência, não é? Quando ouço falar em resiliência, lembro-me sempre do Passos Coelho, não é? Porque ainda por cima estamos a usar a palavra resiliência mal usada, mas isso é outra questão, não é? Resistência. Resistência é conseguir não morrer, conseguir fazer das chamadas tripas coração e em torno, enfim, dentro do possível, conseguir aguentar esta má maré que anda, não é?
porque realmente é lastimável e, enfim, e dá para nós, dentro do núcleo de conhecimento que temos, das pessoas com quem lidamos, dá para que, sim senhora, vamos passar a palavra, vamos falar na CPPME, vamos falar numa verdadeira representação, digamos, de interesses que a CPPME encerra, que são os interesses do micro e do pequeno empresário. Porque os outros interesses, enfim, não esperemos nada por eles, não é? Portanto, essas entidades, as associações que integram o Conselho Económico e Social, não é? Portanto, os saraivas, não é, deste país estão bem, estão-se a sentir bem, não é? Portanto, tem o dele certo ao fim do mês, não é? Representam grandes empresas. Vocês já ouviram a Auto Europa reclamar alguma coisa, não é? Portanto, ou uma Bosch, ou coisa que vale. Não, quer dizer, estamos bem, como se costuma dizer, não é? Quem está aflito é mesmo aquele que, como há bocado o anterior interveniente disse, se esfalfa, não é? Naquele sentido de, são projetos de vida que estão em jogo, não é? Esse tem que estar a abanar, não é? E é a favor desse que a CPPME, digamos, luta, não é? Vamos chamar-lhe assim, porque de uma luta se trata, e vamos passando a palavra, vamos falando da CPPME, no núcleo de amigos, de pessoas que conhecemos, para que, enfim, possamos dar força à CPPME. Pronto, era só isso. Obrigado, Nuno. Eu acho que o Afonso Luz, que é vice-presidente da Confederação, estava a pedir a palavra. Eu penso que é no sentido do esclarecimento dos capitais próprios, ou se quer fazer uma intervenção, mas pronto, Afonso, eu passava-lhe então a palavra. Penso que o esclarecimento está a Estrela também aqui inscrita, eu anotei e, portanto, a seguir depois será a sua intervenção. Então, obrigado. Cumprimento mais uma vez todos e o Sr. Presidente da Câmara, obviamente também. Relativamente à questão da regularização dos capitais próprios, eu queria dizer qualquer coisa. É que muitas vezes isto é uma situação que agora nos caiu em cima, mas de facto o que acontece é que muitas vezes os empresários vão deixando andar a contabilidade sem olharem para algumas questões que são importantes e acaba por acontecer este tipo de coisas, não é? Portanto, o que aqui deixava era que o mais rapidamente possível, isso pode ser feito em qualquer altura, não é? Olhassem para os capitais próprios da empresa e o que tem na contabilidade e rapidamente porque basta, e rapidamente ultrapassassem isso, porque basta uma ata com outros instrumentos de capital próprio, portanto não é preciso fazer uma escritura de aumento de capital dos capitais próprios, basta fazer prestações suplementares de capital, muitas vezes as empresas até têm suprimentos que podem ser convertidos em capital próprio e, portanto, evitam estar porque o ter capitais próprios negativos é o chamado estar em falência técnica portanto, é isso que leva a que depois, enfim, o que sai na legislação, portanto, estar a apoiar empresas que estão em falência técnica. De facto, é aqui um bocado complicado, embora neste período, e especialmente depois do primeiro confinamento, esta situação já devesse estar ultrapassada, mas existem, portanto, aí está previsto que esta regularização seja feita a qualquer momento e desde que o contabilista certifique e tal, portanto, isto possa ser ultrapassado. Portanto, deixava de facto o apelo para que olhassem para isso e regularizassem o mais rapidamente possível. Eu queria já agora dizer aqui mais qualquer coisa, até em relação ao que tem sido dito. De facto, têm sido anunciados muitos milhões em medidas avulsas e depois o que os empresários sentem é que desses tantos apoios eles ou demoram a ficar
efetivamente disponíveis, ou muitas vezes nem chegam a estar disponíveis para os empresários, ou esgotam rapidamente as verbas e por essa forma também acabam por não chegar onde deviam, e isto tudo porque, ao contrário do que a CPPME propôs logo no início da pandemia, em vez de serem tomadas medidas estruturantes, o governo optou por medidas avulsas e um navegar à vista. Pronto. Agora surgiram entraram aqui umas palavras na moda, né? A resiliência, a bazuca, o reinventar, portanto reinventar o negócio, enfim, como se isso fosse possível para todos, e mesmo assim aqueles que de alguma maneira aparecem e a comunicação social tem andado atrás deles, as televisões aparecem, mas acabam sempre por dizer que com esse reinventar andam a 30% e 40% da faturação que tinham e não conseguem ultrapassar isso. Portanto, nós vamos estar aqui perante um cenário que nós vamos ter em simultâneo, no fundo, 3 sistemas de apoio a partir de agora. Temos ainda o quadro comunitário anterior, o célebre Portugal 2020, que chegou ao final do ano de 2020, quando devia ter terminado, e só foi utilizado em cerca de 58%, portanto pouco mais de metade, e nós podemos questionar porque é que às tantas só é utilizado tão pouco, né? E o porquê é que as ações previstas raramente são adequadas às reais necessidades das empresas, a burocracia é muita, e em muitos aspectos os pequenos e médios, os micro, pequenos e médios empresários são afastados de todo este processo. Portanto, nós vamos ter em simultâneo aquilo que falta gastar e ainda se pode gastar até final de 2022 deste quadro de apoio Portugal 2020, vamos ter o quadro comunitário de apoio que se inicia agora em 2021 e com valores também altos, mas que também pouco ou nada parece vir direcionado para as micro e pequenas e médias empresas, e vamos ter a célebre bazuca, né? O Duarte ainda há bocado disse que mais parecia uma fisga, mas vamos ver se não é antes um boomerang e recebemos isto de volta, mas que, como sabemos, também pouco ou nada está virado para as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, vamos ter que nós, enfim, continuarmos a unir, e em especial em torno da CPPME, por forma a ganharmos peso, né, para as discussões, especialmente com os decisores, né, do governo e parlamento, com quem temos estado sempre em contacto, a fazer pressão para que estas verbas todas possam chegar onde de facto devem chegar, porque senão não, enfim, isto a bem da luta que temos e que é de todos nós. Portanto, o apelo era esse, é que nos continuássemos a juntar e a dar os contributos para a CPPME, para que possamos ter o máximo de informação disponível para apresentarmos e fazermos a pressão de que necessitamos. E disse. Obrigado, Afonso, pelo esclarecimento. Em primeiro lugar, eu penso que o Vítor, que tinha falado nos capitais, possa também aqui, se quiser mais esclarecimentos, também se consultar a CPPME, poderemos depois também ajudá-lo um pouco melhor nesse sentido. Estava inscrito à Estrela. Capitais próprios, é que fomos apanhados a meia, era fácil, se não têm parado, se ainda têm parado, os capitais já estavam positivos no ano passado. Os valores já são irrisórios, ao volume de negócio que eu tenho. Só que, entretanto, não me deixam trabalhar, para eu conseguir regularizar isso. E supervisões, e fazer mate, e fazer... É fácil, sei que é fácil, mas tem que ser esse dinheiro para meter lá. Falcatruas na fase, as coisas bem feitas, e no meio disto não conseguimos arranjar, porque não nos deixam trabalhar, não é por mais nada. Se as coisas fossem normalmente, estava tudo já positivo, tudo como deve ser,
Eu acho que uma empresa desta natureza demora 4, 5 anos, o investimento foi feito de início até se arranjar estabilidade e era essa velocidade cruzeiro que nós já estávamos para estar tudo certinho, como eu achava que estava, porque a contabilidade estava vista, estava controlada, estava tudo feito. É só isso. Ok, Vítor. A Estrela estava já inscrita. Peço desculpa por esta intervenção aqui, mas acho que era para mim depois o esclarecimento em relação aos capitais próprios. Mas, Estrela, passava-lhe então a palavra para poder também aqui fazer o seu depoimento. Podia ativar o som não está ativo. A gente até se esquece, peço imensa desculpa. Olá, boa noite a todos. Eu quando pedi para intervir foi mesmo na qualidade de poder me dirigir ao Sr. Vítor, porque efetivamente, e peço desculpa, eu lamento que sejam mais, lamento porque acho que os empresários de Alcácer deveriam estar aqui muito mais situações, não a dizer o que nós todos dizemos, porque já sabemos, mas efetivamente a partilhar situações reais. Felizmente temos o prazer de ter aqui vários técnicos, que é um luxo, mas a minha intervenção era mesmo para o Sr. Vítor, era mesmo isso. Se calhar tem dinheiro na contabilidade que o senhor colocou, obviamente, porque em 2 anos, 3 anos, 4 anos, o senhor entrou com o seu capital próprio, está numa conta 27.8 de contabilidade que pode ser convertida muito facilmente com uma ata e que poderá ser. Na minha opinião, infelizmente, não vamos ficar por 2021 com esta pandemia, tenho algum receio que isto vai continuar e o que me deixa um bocadinho triste, e aqui era o meu conselho, eu sou da área de contabilidade. Como disse ali a doutora, que imensa desculpa, já me esqueci do nome dela, porque sou horrível para nomes, mas a lei cai aos pedaços todos os dias. Nós, contabilistas, muitas vezes nem sequer conseguimos, quando estamos a tentar interpretar uma lei, já caiu outra. E julgo que há muitos gabinetes a aproveitarem-se disso. E o pequeno empresário, como pessoas que eu tive aqui, não conseguem pagar a contabilistas. O que é que eu gostaria ou achava que seria muito importante? Às vezes, Câmara Municipal, outros organismos disponibilizarem contabilistas certificados para simplificar, esclarecer a dúvida que o Sr. Vítor tem e que se calhar, obviamente, dada a sua formação, não consegue interpretar um balancete na íntegra, tem lá valores que podem ser convertidos facilmente com uma ata feita na hora e que podia converter a situação fiscal, a contabilística. Pronto. Como lhe digo, os contabilistas fizeram com muita gente, se fez, aproveitou-se, quem quer concorrer paga 500, 600, 700, 800 euros e quem já está um bocadinho com a corda na garganta, no início, ainda fica mais e depois fica à espera do tal possível dinheiro daí a 9 meses. Contra mim falo, felizmente não estou numa situação dessas porque o meu CAI, sendo agricultura e turismo rural, a agricultura não parou e fiquei ali na dúvida e acabei por conseguir aguentar, eu não, graças a Deus, a entidade patronal para a qual eu colaboro conseguiu aguentar na íntegra ainda, mas está muito difícil mesmo. Pronto. O que é que eu sugeria, e obviamente a CPPME, acho que é assim que se diz, sugeria, porque isto vai continuar, os meus colegas empresários, isto não vai parar aqui, nós vamos enfrentar outras dificuldades que possivelmente era mesmo esse apoio, porque o pequeno comerciante que paga 200 euros por contabilidade não consegue acompanhar uma fábrica que tem outra capacidade para pagar e continua a trabalhar, mas continua a poder recorrer. O pequeno empresário, a senhora que tem a pastelaria, a senhora que tem um café, não tem esses capitais para poder pagar um contabilista. E os contabilistas têm 300 clientes e não dão. O outro senhor disse há bocado que os contabilistas têm. Os contabilistas não conseguem. Se estes organismos conseguissem ajudar com sessões mais de esclarecimento, com alguém mesmo formado que pudesse ajudar em reuniões rápidas de meia hora, olha, o meu balancete está aqui, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso concorrer? Seria uma grande ajuda para muita gente que tem aquele pequeno comércio. Peço desculpa, acho que não estou a ofender ninguém nos pequenos comércios, a dizer que os contabilistas não estão a ajudar, não é isso, nós não conseguimos chegar a todos. Muito obrigado, foi só a minha partilha para convosco. Obrigado, Estrela. Eu penso que eu estou a chamar Estrela porque a identificação, não sei se é o nome, mas pronto, era a identificação que estava Podemos tratar por Estrela unicamente. E
eu tenho aqui mais inscrição de João Núncio, penso que é de uma associação de regantes ou de uma associação, pelo menos a inscrição estava como Exatamente. nessa representação. Exatamente. Portanto, sendo que ainda agora isto aqui como ponto de transição, falámos que a agricultura não parou e, portanto, aqui a possibilidade de também provavelmente falar nesse setor e nas problemáticas que serão diferentes nesta altura. Portanto, eu passaria-lhe a palavra, João, e pronto, e então já está ao volante deste veículo, então. Obrigado pela oportunidade, só dar os parabéns à iniciativa, acho que é importantíssimo para um concelho como o Concelho de Alcácer do Sal, que vive, aliás, como grande parte do tecido empresarial português, de micro e pequenas empresas, recordar que os conselhos que são aqui dados, agora conselhos com S, não é? Os conselhos que são aqui dados, creio que vão servir para muita gente e deveriam até ter, é pena ter tido tão pouca adesão, atendendo à quantidade de pequenas empresas que existem em Alcácer. Como deve imaginar, a Associação de Regantes não se enquadra propriamente dentro destes problemas gravíssimos que ouvimos aqui ao longo desta tarde, mas encontra-se completamente solidária com as opiniões que ouviu aqui e completamente solidária com pequenas e microempresas que existem, até porque elas na agricultura também existem. E se bem que a agricultura não tenha parado, a agricultura também sofreu e tem sofrido com esta conversa da pandemia, porque não podemos esquecer que há fornecimentos que são precisos para a agricultura, que vêm também de empresas e que vêm de transportadoras e que vêm de longe. Há atividades de oficinas que viram limitados os seus estoques de ferramentas e de peças. Portanto, há todo, quando se diz que a agricultura não parou, a agricultura dificilmente não parou e nem podia parar, mas também teve as suas dificuldades. No caso concreto da Associação de Regantes, tentámos-nos adaptar e continuamos tentados adaptar a dar resposta aos nossos associados, enfim, dentro das regras que somos impostos, e pronto, e a minha intervenção ia mais no sentido só de, aliás, há vários intervenientes aqui, meus amigos, da solidariedade que podemos ter com a Associação e pessoalmente também tenho com a situação que estão a viver, para que não há dúvida que é de uma injustiça incrível, e é impressionante a forma como o poder político olha, não só para o interior, mas como para os pequeninos que fazem mexer este país. E pronto, só posso apelidar de vergonhoso, mas enfim, essas pessoas vivem em Lisboa e não sabem. Pronto, e com este desabafo agradeço o tempo de antena que me deram. Muito obrigado. Obrigado, João Núncio, pela participação e também acho que é coletivamente agradecer pela solidariedade que manifestou com os empresários. Acho que aqui agradeço pelos que estão presentes e que estão no Concelho de Alcácer. Portanto, o Afonso Luz está-me aqui a pedir a palavra, penso, para mais algum esclarecimento. Afonso, passava então a palavra. Sim, obrigado. Muito rapidamente para dizer o seguinte. Os contabilistas, de facto, têm tido aqui um trabalho enorme no meio disto tudo, porque todas as medidas têm vindo a solicitar dos contabilistas, quer que o fazerem as candidaturas, quer fazerem certificações das várias situações. Isso tem-lhes trazido um enorme acréscimo de trabalho e de responsabilidades, com esta agravante de que realmente as empresas, estando elas próprias em dificuldades, muitas vezes deixam o pagamento aos contabilistas para o fim. Nós temos a CPPME, desde o início também, tem vindo a exigir que seja criado um gabinete de contacto direto com os micro, pequenos e médios empresários, no âmbito ou não do IAPMEI. O IAPMEI é um organismo do Estado que não tem dado resposta nenhuma, tudo isto tentado a passar ao lado do IAPMEI, e deviam ter aqui um papel enérgico e de
de interligação com os contabilistas, concretamente, e com os empresários em especial, né? Alguma coisa em que o empresário se pudesse dirigir diretamente e ser esclarecido e ser apoiado. Enfim, temos estado, esta é de facto uma das medidas por que mais nos temos batido, mas que até agora não conseguimos. E já agora com uma outra, enfim, só para acrescentar aqui mais uma agravante relativamente aos contabilistas, porque os contabilistas, eles próprios, especialmente aqueles que têm gabinetes, têm tido complicações também relacionadas com o Covid. Muitas vezes os trabalhadores ou eles próprios são obrigados a confinar e, portanto, tudo isto arrasta uma série de complicações que indiretamente afetam, obviamente, todos os pequenos empresários. Disso. Obrigado, Afonso. Eu passaria encaminhando-nos e penso que, não havendo aqui mais intervenções, deixava o Presidente Jorge Pisco fazer aqui algumas notas sobre este encontro, este webinar, e depois, para o encerramento, convidaria depois, em seguida, o Sr. Presidente da Câmara de Alcácer para fazer o encerramento. Jorge, passava então a palavra. Olha, pegando na última intervenção aqui do Afonso Luz e também naquilo que é o protocolo que temos celebrado com a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, quando discutimos esse protocolo com o Sr. Presidente, uma das ideias que estavam subjacentes neste protocolo, peço desculpa, era a possibilidade de nós, com a Câmara, podermos ter uma colaboração estreita de apoio aos empresários do Concelho através, chamemos-lhe de um gabinete, de um balcão, de um espaço que permitisse dar essas informações aos empresários do Concelho. E isto estava previsto, que nós pudéssemos desenvolver. Pronto, o ano 2020 foi o ano que nós conhecemos, que se vai prolongar ainda durante 2021 e que não dá possibilidade de que tenhamos este relacionamento e que tenhamos esta ligação mais direta. No entanto, este webinar e os contactos através da Câmara Municipal, lá está o contacto direto dos empresários com a Câmara Municipal, permite que podem-nos fazer chegar esses pedidos de informação, e está aberto aqui o canal de contacto através da Câmara, connosco, ou diretamente, ou através da Câmara, do seu gabinete não sei agora o nome, como é que se chama, de Economia e Turismo, suponho que é assim que se chama, dá para podermos ter uma mini plataforma ainda deste apoio que podemos prestar aos empresários. Porque, na realidade, aquilo que nós conhecemos, e o IAPMEI não tem funcionado, nem outras áreas funcionam. Já agora vou-vos só dar um exemplo de uma situação caricata que se passou. Uma empresa de Cascais, recentemente precisava de resolver uma situação com a autoridade tributária, e precisava de ter que ser presencial, tratar do assunto que era, marcou esse atendimento, marcaram-lhe o atendimento para a Régua, e a empresa teve que ir à Régua tratar da situação dela. Ou seja, uma empresa de Cascais teve que ir à Régua para tratar da sua situação. Ou seja, isto é as questões que nós aqui temos. Esta é a realidade que se vive neste momento e que as empresas têm. Eu penso que vieram aqui situações, aquelas que vieram hoje aqui, nós temos-las tido relatadas em Faro, em Beja, em Braga, na Madeira, ou seja, não são muito diferentes daquelas que têm vindo. Por isso, aquilo que nós temos que, como dizemos, temos a necessidade de continuar neste esforço. Estes webinars são importantes para conhecermos estas realidades, mas também para podermos trocar opiniões, conhecer estas realidades, mas também, sobretudo, por vezes, as informações que nos fazem chegar. É um dos apelos que nós fazemos, é que nos façam, por vezes as pessoas podem pensar, os empresários podem pensar, bem, isto se calhar não é importante. Ou seja, façam-nos chegar ou por telefone, ou por e-mail,
façam-nos chegar todas essas, as vossas informações, para nós são muito importantes, porque por vezes isto tudo junto nós conseguimos canalizá-las e fazer chegar ao Governo. Porque há situações que, o caso concreto, não está já aqui a pastelaria, já não recordo o nome, da Carapinha, a Maria Carapinha, mas, por exemplo, nós fizemos chegar ao Governo a situação de uma fábrica de bolos na zona de Leiria, que parou, tem 17 trabalhadores, parou porque fornecia bolos para as escolas e para restaurantes e neste momento não tinha clientes. E nós fizemos essa situação ao Governo. Fizemos esta situação das pastelarias, relatamos estas questões. E isto é importante, ou seja, que nos façam chegar todas estas vossas preocupações e estas discriminações que têm sido vítimas as empresas, para que nós possamos também reivindicar, porque assim nós vamos conhecendo, mas muitas delas também não nos vão chegando. Essa situação, por exemplo, dos capitais próprios negativos, como aqui foi colocado, é uma situação aberrante, que muitas empresas ficaram de fora, mas que depois o Governo veio a abrir a hipótese de que se poderia fazer a tal assembleia, fazer a tal ata e poder ainda corrigir provisoriamente essa situação. São exemplos que vos dou e que era importante que pudessem continuarmos a fazer este tipo de trabalho, esta luta, que não termina aqui. Uma vez mais agradecer à Câmara Municipal de Alcácer do Sal por este trabalho e, uma vez mais, disponibilizar-nos para trabalhos futuros e continuaremos aqui em prol da defesa dos micro, pequenos e médios empresários. Muito obrigado. Boa noite. Da minha parte, é agradecer à Confederação, agradecer a todas as pessoas que participaram. Eu ouvi tudo e direi, houve já 2 comentários de que eram poucos, mas é caso para dizer, aqui aplica-se, são poucos e bons os que estão aqui, que eu conheço, dos bons, do melhor, isto sem rodeios nenhuns. Julgo que a situação que se está a viver não vale a pena descrevê-la, porque é tanta desgraça, tanto problema, temos que encontrar formas de apoiar os empresários.